Fala galera, bem-vindos a mais um episódio 19 do Lembrete Racional. E hoje você vai entender sobre as regras de aposentadoria, quanto é saudável você retirar do teu capital para que você possa suplementar, complementar a tua renda. Eu sou Ulisses Dias, sou analista CNPI, sou mestre em finanças pela Sorbonne, tenho mais de 20 anos de experiência na renda variável, 43 mil alunos aqui na internet, sou um apaixonado por investimentos. Falar disso é um prazer. Estou aqui ao lado do meu grande amigo, do meu professor também, que a gente troca muito e aprende muito, Christian Washburger. Fala, Uli, fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 19 do Lembrete Racional. Está sendo uma jornada de muito aprendizado, fazer aqui esses conteúdos semanalmente, a gente troca muita ideia, aprende demais. Meu nome é Christian Washburger, sou gestor de investimentos, e no episódio de hoje, como o Uli bem disse, a gente vai falar de um tema que ele é muito importante, que é sobre planejamento de aposentadoria. Se você decidir parar de trabalhar em algum momento, quanto desse patrimônio você pode retirar anualmente para bancar o seu custo de vida sem que isso te envolva riscos, né, de ficar sem dinheiro daqui a alguns anos. Então, a gente vai tratar de alguns riscos, de algumas estratégias que você pode adotar. Eu aqui, o meu posicionamento, acredito que o do Uli também, que a gente não deveria parar de trabalhar. A gente ama o que faz, a gente está cada vez ficando melhor nisso, mas eu entendo, né, que nem todas as profissões vão permitir que a pessoa fique ali, né, até o final da vida atuando, né? Tem algumas profissões que têm como se fosse uma data de validade. Então vai chegar num determinado momento onde a pessoa vai ter que parar e a partir disso desenvolver uma outra atividade ou então viver efetivamente do patrimônio que ela construiu ao longo da vida. Então, é basicamente disso que a gente vai falar no episódio de hoje do Lembrete Racional. Olha que interessante, a gente chega aqui no episódio 19. Eu acredito que ao longo da nossa jornada a gente vai botar cada vez mais da nossa personalidade, das nossas crenças dentro do conteúdo que a gente fala, até porque existem tantos artigos acadêmicos e esse é o grande foco aqui do Lembrete Racional, de trazer o que os artigos acadêmicos falam sobre os temas, mas a gente também sabe que a gente pode criar um viés de procurar as informações que a gente quer provar aqui dentro dos episódios para vocês. E, coincidentemente, eu sou cristão. Eu estava ontem numa pregação na igreja e nessa pregação o pastor falou assim: não confunda sementes que servem para semear com sementes que servem para saciar a sua fome. E olha só que interessante, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque dentro desse processo de aposentadoria, se a gente começar a comer a semente que era para a gente semear para o futuro, isso vai dar um problema. Então, eu vou trazer aqui os principais tópicos, são 6 tópicos que eu separei para que a gente possa ter referências do que a gente tem que levar em consideração na hora de criar esse plano. Mas não haverá nenhum tipo de solução melhor do que você continuar adquirindo conhecimento, continuar gerando valor para as pessoas. E o melhor, quando você trabalha com o teu intelectual, você tem uma capacidade de trabalhar de maneira escalada, de maneira adaptativa. Eu sei que isso é uma realidade também atual, né? Até na minha família tive vários casos de doenças degenerativas do cérebro, então você não consegue mais pensar tão bem, mas você pode criar regras de conduta para os teus investimentos que uma pessoa ela vai seguir. Esse é muito do nosso raciocínio aqui, entender por que a gente entra num investimento, por que a gente se mantém e por que a gente sai. É exatamente isso que eu ofereço para as pessoas dentro do meu programa Master Business, uma regra rígida. E aí, quando a gente fala de regra dos 4%, que é uma ideia de que a gente poderia gastar 4% do nosso patrimônio todo ano para custear as nossas despesas, isso já assusta muita gente. Porque já teve caso aqui, Christian, de aluno que tinha R$ 1.000, desses R$ 1.000, ele queria gerar uma rentabilidade de R$ 15.000 por mês. Por mês. Uou, E você vai pensar que essa pessoa, e aqui todo respeito a essa pessoa, se ela estiver vendo esse conteúdo, né? Você vai pensar que essa pessoa não tinha noção nenhuma, era uma pessoa que estava cursando medicina, tá? Então, quando você não tem noção nenhuma de balizamento do que é razoável, você pode, às vezes, acreditar que com R$ 1.000 você vai gerar R$ 15.000 por mês e isso vai ser sustentável. Então, ter essa noção de 4% vai assustar muita gente que achava, caraca,
Então eu achava que eu ia poder parar de trabalhar e não posso. E vai ter gente que vai falar assim, cara, pô, faz sentido, porque eu achava que era muito mais dinheiro que eu precisava para me aposentar. E aí a gente, nesse episódio, vai chegar à conclusão de quanto que você precisa gastar de maneira sustentável para continuar enriquecendo e para você estar seguro no teu futuro. Então a gente tem um problema muito sério, né, Cris? Que quando a gente começou a ver os estudos sobre isso, o ser humano vivia 70 anos, 60 e poucos anos. A gente hoje já está vivendo em média 85 anos. Acredito que quem assiste o Lembrete Racional tem um nível de DH que vai acabar vivendo até mais, e com algumas evoluções que a gente vem tendo dentro da medicina, a gente pode estar criando um problema que a gente vai viver 100, 120 anos, ou seja, vai intensificar ainda mais essa questão. Mas o que é a regra dos 4%, Cris? Essa regra dos 4% para gastos de aposentadoria, ela sugere que você pode gastar com segurança 4% do seu portfólio de investimentos no primeiro ano de aposentadoria e, em seguida, ajustar esse valor anualmente pela inflação. Esse plano ele tem sido amplamente divulgado por planejadores financeiros desde a década de 90, basicamente, quando o William Bengen foi o planejador financeiro que trouxe esse estudo, né, e através de um artigo lá naquele momento. Então, isso começou a ser muito utilizado, né, ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. No entanto, os estudos recentes eles mostram que essa regra, embora ela seja simples e bastante útil, pode estar baseada em premissas que não se aplicam a todos os investidores, especialmente aqueles que vivem fora dos Estados Unidos ou que possuem uma expectativa de vida superior a 30 anos. Porque esse modelo de 4% ele foi projetado para que a pessoa tenha ali, né, retiradas durante 30 anos, sem ter a probabilidade, sem ter o risco de esse patrimônio ele se esgotar ao longo do tempo. O William Bengen desenvolveu a regra dos 4% ao analisar os dados históricos do mercado de ações e de títulos de renda fixa no mercado americano, testando quanto tempo um portfólio composto 50% ações e 50% renda fixa poderia sustentar essas retiradas anuais, ajustadas sempre pela inflação. Ele concluiu que uma taxa de retirada de 4% seria historicamente segura, o que significa que em 30 anos o portfólio teria uma probabilidade mínima de esgotar, de acabar esse dinheiro. No entanto, essa regra, como eu acabei de dizer, ela se baseia exclusivamente nos dados dos Estados Unidos, que ao longo do século XX, né, foram um dos mercados de ações com melhor desempenho no mundo. Aí, com isso, a gente começa a se questionar se o histórico dos Estados Unidos é um guia dos retornos futuros esperados, especialmente aí num contexto global, né? E uma outra coisa que o Uli comentou, né, é que a gente pode passar a viver mais aqui para frente. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. A gente pode viver até 100, 110 anos. E essa estratégia ela foi moldada para 30 anos. Então, existe um risco chamado risco de longevidade, né? Que é você viver além daquilo que o seu plano ele previa, né? É um problema bom que a gente tem arranjado. É, Espero que vocês estejam entendendo isso, né? Mas aqui eu vou falar sobre esses 6 pontos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro é quão rígida é essa regra do quanto você quer tirar do teu patrimônio. Então, se você tem uma flexibilidade, você vai poder jogar dessa seguinte forma. Nos momentos onde o teu portfólio ele estiver em queda, porque se você tem renda variável, isso inevitavelmente vai acontecer, se você puder sacar menos dinheiro, isso é muito positivo, porque você vai estar conseguindo comprar mais para o longo prazo dentro dessa renda variável, né? Comprar mais na baixa. Você a tem que regra, entender. Pode falar. eu só ia falar que a regra dos 4% a prática da aposentadoria simples, né? Porque pensa, eu quero gastar 100 mil reais por ano. Então, eu pego 100 mil reais, divido isso por 4% para chegar em 2 milhões e meio. Então, se a ideia é esse patrimônio, você teria que ter para atingir a meta da aposentadoria. Na sua formulação, essa regra ela é destinada a lidar com esses riscos que a gente acabou de apontar aqui. O risco, né, de você viver mais, mas depois que a pessoa ela para de trabalhar, essa pessoa vai depender desses ativos, se ela não tiver nenhuma outra atividade. Esses ativos vão sustentar o fluxo de caixa dela. Aí isso introduz um risco, né, que é o chamado risco de sequência, onde a pessoa ela tem uma exposição ali em ações, e esse mercado ele sofre uma grande queda e esse patrimônio ele cai. Então, esse também é um risco que existe. Depois vou citar um artigo que fala sobre isso. Beleza. Então, dentro dessa lógica, gente, quando a gente tem essa flexibilidade,
isso nos dá a oportunidade e nos dá a longevidade dentro dessa lógica. Segunda coisa é o quão você consegue inclinar o teu portfólio para renda variável. Porque a gente sabe que a renda variável ela tem uma expectativa de retorno maior. A gente já viu aqui em episódios passados o que é o Equity Premium Puzzle, que é exatamente o porquê que o mercado de equity ele tem um retorno maior. Então, quanto a gente consegue botar em renda variável, maior tende a ser a volatilidade, a incerteza, mas também maior tende a ser o retorno dessa carteira. Se você emocionalmente consegue lidar com maior volatilidade no teu patrimônio, melhor é. Mas só que nem todo mundo pensa dessa maneira. Como que você faz para aguentar mais renda variável no teu portfólio? Primeiro, ter outras fontes de renda. Mas aqui a gente está falando de um portfólio global, então seria maior renda do teu trabalho. Outra coisa seria uma rede de segurança na tua família maior. Se a tua esposa, se os teus filhos, eles têm renda que pode te complementar em algum momento, você pode lidar melhor com isso. No meu caso, eu sou responsável financeiramente por muitas pessoas. Eu sou dependente financeiramente de ninguém, só de Deus, é claro. Então isso também vai contar dentro desse teu plano. Uma outra coisa que você tem que entender é, dentro dessa tua renda variável, você está diversificado em países, porque se as tuas ações elas estão somente no Brasil, o nível de volatilidade é maior. Se elas estão divididas entre Brasil e Estados Unidos, esse nível de volatilidade vai ficar menor. É por isso que dentro da carteira que eu recomendo na entrevista individual com cada um dos participantes do Master Business, a gente nunca deixa de ter renda variável em 2 países. Outra coisa, a gente tem que entender como que está o histórico de retorno da renda variável, porque se a gente está vendo um nível de retorno bastante alto nos últimos anos, isso tende a gerar menores retornos para o futuro. Ou se a gente está vindo de uma sequência de anos negativos ou de retornos abaixo da média, isso está prevendo uma inclinação, né? Um aumento desse teu nível de retorno para o futuro. Outra coisa é assumir esse horizonte de 30 anos. Eu invisto desde que eu tenho 13 anos. E o meu histórico, o meu horizonte, ele sempre foi para sempre. Por quê? Porque eu já estou pensando em legado patrimonial e acredito que muitos dos nossos alunos aqui estejam pensando também nisso. Não estejam pensando somente em 30 anos, mas sim no legado que vai deixar para os filhos, para a esposa ou para o cônjuge. A gente também precisa levar em conta qual que é o grau de certeza que a gente quer ter em alcançar esse objetivo. Por quê? Quanto mais renda variável eu tenho na minha carteira, menor vai ser o grau de certeza que eu vou alcançar uma renda mínima necessária para minha aposentadoria. Mas se eu não preciso de tanta confiança, eu posso ter mais volatilidade na minha carteira. E, por último, é o plano tributário que você vai ter para esses investimentos. Se você está dentro de uma situação onde você tem tudo na tua pessoa física, você está pagando menos imposto. Mas se você está dentro de, por exemplo, uma LLC no exterior, você não vai pagar imposto até você retirar esse dinheiro dessa pessoa jurídica fora do Brasil. Se você está usando um trust, você pode usar outras estratégias para que você seja um beneficiário desse trust, e esse beneficiário ele pode usufruir de casas, de carros, de vários outros benefícios que a gente poderia aqui ficar falando só disso durante um episódio inteiro. Então, ter noção sobre esses 6 pontos que eu levantei aqui vai ser extremamente importante para você ter um plano mais sólido. O primeiro artigo que eu vou trazer aqui, deixa eu compartilhar minha tela, mas foi um artigo escrito pelo Wade Fall e o Michael Kitces, tá? Reduzindo o risco de aposentadoria com uma trajetória crescente em ações. Esses dois caras aqui são bastante referência quando a gente fala desse planejamento de aposentadoria. São dois caras bastante respeitados, renomados dentro desse assunto. Nesse artigo, o que eles mostram, né? Apesar de a maioria dos planejadores financeiros eles recomendarem um portfólio 60-40, que é 60% ações e 40% renda fixa, isso é bastante popular lá no mercado americano,
Os resultados sugerem que a abordagem tradicional de manter essas alocações constantes de ativos durante a aposentadoria, que são regularmente reequilibradas, né, é, na verdade, muito menos otimizada do que as pessoas esperam. Embora essa abordagem ela seja superior àquela abordagem de reduzir a exposição em ações ao longo da aposentadoria, os resultados desse estudo revelam que a melhor solução pode ser aumentar gradualmente a exposição em ações durante a aposentadoria, começando com uma exposição mais baixa no início da aposentadoria e aí aumentando ela ao longo do tempo. E aí esse resultado ele pode parecer contra-intuitivo. O argumento tradicional é que a exposição em ações deve diminuir ao longo da aposentadoria à medida que o horizonte de tempo e a expectativa de vida da pessoa vai diminuindo e a mortalidade ela vai se aproximando. Só que o problema com essa perspectiva é que ela não considera o que faz um plano de aposentadoria ele fracassar. O sucesso de um plano de aposentadoria ele é fortemente influenciado pela sequência dos retornos. No caso aí de um horizonte de 30 anos, o resultado de retirada é ditado quase inteiramente pelos retornos do portfólio nos primeiros 15 anos. Ou seja, se os retornos são bons, o aposentado ele já fica bem à frente em relação ao seu objetivo original. Que o mercado em baixa, né, na segunda metade, nos outros 15 anos, vai ter pouco impacto. Embora seja verdade que o patrimônio final vai ter uma volatilidade maior, o objetivo inicial de gastos ele não vai ser ameaçado. Já no cenário oposto, se os retornos forem ruins na primeira metade da aposentadoria, o portfólio estará tão pressionado que os bons retornos subsequentes são absolutamente cruciais, são obrigatórios para sustentar esse patrimônio até o final. Aí, nesse contexto, o problema com essas trajetórias de redução na exposição em ações, ele se torna claro. Em cenários que ameaçam a sustentabilidade da aposentadoria, como um período prolongado de retornos ruins na primeira metade do plano, uma exposição decrescente a ações ao longo tempo vai levar o aposentado a ter menos ações justamente quando os bons retornos futuros eles efetivamente se materializarem, quando as expectativas de retorno futuro elas estiverem maior. Então é por isso que as trajetórias crescentes de exposição em ações elas têm um desempenho melhor. Em uma situação em que na primeira metade da aposentadoria o retorno ele é ruim, aumentar essa exposição pode levar sistematicamente o investimento em ações em mercados estagnados ou que já está há anos em queda, maximizando a exposição na renda variável quando a expectativa de retorno está maior. Portanto, existem aqueles que procuram maximizar o seu nível de renda sustentável de aposentadoria e reduzir a magnitude potencial de qualquer déficit em cenários adversos. Aí os portfólios, eles vão começar aí com 20 a 40% em ações e vão subindo ao longo do tempo, podendo chegar ali a 60 a 80% em ações. Aí, vou aumentar a exposição em ações conforme eu vou ficando mais velho. Aí que se cria certa preocupação, porque a pessoa, quando vai ficando idosa, ela tem menos disposição para assumir risco. Só que conforme ela foi aumentando, né, essa exposição aos poucos, de forma gradual, na renda variável, ela vai ter uma carteira com menos volatilidade, ao contrário, né, se ela tivesse uma carteira 60-40, porque assim, não interessa em qual fase do plano, né, ela sempre teria 60% ações e 40% renda fixa. Na forma como o artigo ele apresenta, você teria inicialmente uma exposição de 20% a 30% e aumentaria isso gradualmente até chegar a 60% a 80%. Então, no contexto, né, em diversas simulações que os autores fizeram, essa abordagem gerou resultados melhores e mais consistentes do que essa abordagem estática, 60-40, ou de ir reduzindo a exposição sempre, né, em ações. Muito bom. Vamos lembrar que no episódio 18 a gente falou sobre timing e o Christian ele trouxe algo que pode ser confundindo por algumas pessoas aqui, tá? Quando a gente investe tudo de uma vez só ou a gente parcela os nossos investimentos, a maior probabilidade que o retorno maior venha de investir tudo de uma vez só. 60% das vezes, você colocar todo o teu capital de uma vez vai ser melhor na hora de investir. Uma outra coisa aqui é entender que você pode ter recebido prêmio do Big Brother. Aí eu vou lá e vou botar esse dinheiro para minha aposentadoria. Mas a maioria das pessoas que a gente trabalha aqui são pessoas que vão incrementando o seu plano de aposentadoria e já indico aqui, ó, não entra nessa furada de botar em plano de previdência ou produto caro que vai ter uma taxa de administração muito alta.
Então, quando você vai fazendo esses aportes ao longo do tempo, você automaticamente já vai comprando na baixa e na alta o mercado, e se ele tiver numa carteira diversificada, você está espalhando esse risco e te dando a oportunidade de comprar na baixa essa tua carteira. Então, entenda o teu caso e entenda essa lógica de investimentos, tá? Quando a gente vai falar aqui de um outro artigo importante, isso é para combater algo que, infelizmente, é muito disseminado aí na internet, que dividendo é bom, tá? Vamos primeiro deixar claro que o dividendo ele faz parte do valor da empresa. Quando você gasta o dividendo, você está comendo um pedaço do patrimônio líquido daquela ação. O dividendo não é um presente, ele poderia ter sido reinvestido na empresa e gerar retornos maiores, mas aqui nesse caso, o Wesley Gray e o Jack Vogel, que são dois PhDs em finanças. Wesley Gray, ele é um especialista em temas previdenciários, e o Jack Vogel, ele tem um livro chamado Do It Yourself Investment, que é muito bom, recomendo muito, vai ser até o livro que eu vou recomendar no final. Eles têm aqui 4 maneiras de encarar o que é o dividendo, né? Então, isso aqui basicamente seria: eu vou comprar ações de dividendos para que no meu futuro, na minha aposentadoria, eu só olhe para os dividendos, consuma eles e o resto eu vou ficar com as minhas ações. E a conclusão desse artigo, gente, é que existe uma maneira de você perceber o retorno da empresa, que é o Total Shareholder Yield, que basicamente fala não só do dividendo que a empresa paga, que ela distribui, mas também das recompras de ações, algo que é muito comum nos Estados Unidos, uma vez que o dividendo ele é tributado. Então as empresas elas podem devolver dinheiro para os acionistas através da recompra de ação, e a gente também tem a diminuição líquida da dívida. Então é exatamente essa unidade de medição de retorno para o acionista que vai gerar os melhores retornos, e às vezes esse dinheiro ele não vai cair na tua conta, não vai cair lá, pingar o dividendo, e você pode estar tomando uma decisão que vai ser contra o teu patrimônio de longo prazo porque você quer aquela sinalização do dinheiro caindo na tua conta. Ou seja, não caia nessa armadilha de ficar buscando empresa que paga alto dividendo hoje, até porque quando a gente escuta alguns grandes investidores falando que eles gostam de dividendo, eles gostam de projetos que vão, ao longo do tempo, pagar grandes dividendos. Isso não necessariamente significa que esse dividendo ele vai ser pago hoje, mas sim ele vai ter um potencial de crescimento no futuro. Existem muitas críticas quanto a investir em ações, ativos de dividendos para financiar um plano de aposentadoria, porque você, nesse caso, você vai ficar dependente do plano de dividendos daquela empresa, aquelas companhias, né? E dependendo do que acontecer no mercado, se tiver alguma crise inesperada, as empresas podem cessar o pagamento de dividendos de uma hora para outra. Aí você vai ficar, né, como? Nesse momento, através desse plano. Então, o que muitos falam, né, é de você ter o chamado dividendo caseiro, onde você não interessa se esse recurso ele vai vir dos dividendos pagos ou de venda de ações. Você vai lá, neste caso, se não tiver pagamento de dividendos, e vende uma fatia daquela participação que você tinha na ação. Aí você vai estar criando o chamado dividendo caseiro, né? E, na verdade, a gente deve olhar, né, para retorno de ação como dividendo mais ganho de capital. E muita gente só olha para dividendo. Só olha para dividendo e pensa que o dividendo que está entrando na conta ali é um presente que pode gastar esse dividendo. Aí esse é um grande erro que eu vejo muitos investidores cometendo. Quem não investe, não reinveste os dividendos, está investindo a juros simples, não está investindo a juros compostos, porque no longo prazo, né, o reinvestimento dos dividendos ele tem um papel fundamental no crescimento do capital. Outra coisa que a gente precisa falar dentro desse assunto, gente, é simplesmente os custos que você vai ter ao longo da tua jornada no teu capital. E esses custos, eles não são somente corretagem, imposto e taxa de administração ou de performance. No meu entendimento, e pelo que eu ensino para os meus alunos, o principal custo de você ter uma má alocação em ativos que não performam bem é o custo de oportunidade. Porque se você está muito conservador, você, vamos dizer que está ganhando dinheiro da poupança, né, 6%.
Se você tem uma carteira dentro de uma metodologia como das 5 dimensões, que você pode fazer de 20 a 25% ao ano, você está abrindo mão ali entre 14 e 19% de rentabilidade a mais na tua carteira, no teu portfólio. E isso é muito dinheiro quando você está falando de 10, 15, 30, 40 anos. Aqui agora eu vou trazer um outro artigo chamado The 4% Rule is Not Safe in a Low Yield World. Então, a regra dos 4% não é segura num mundo de baixos retornos. Isso aqui foi feito pelo Wade Pfau, que é um PhD e CFA também, David Blanket e o Michael Fink. Eles estão falando que depois da crise de 2008, onde os juros reais da renda fixa baixaram de maneira absurda e artificial, isso gerou uma precificação de múltiplos mais elevados para as ações, e isso pode ter feito a regra de 4% ficar desatualizada. Então, aqui, na conclusão desse artigo, eles dão referências claras que se você trabalhar com essa probabilidade de 4%, você tem uma chance de até 30% desse teu plano falhar. Olha que perigo isso. Você chegar lá no final da tua vida e não ter dinheiro suficiente para pagar a tua moradia, para pagar os teus remédios, para pagar, no caso aqui do meu pai que eu vejo, tem 83 anos, né? Precisa de fonoaudióloga, precisa de fisioterapeuta, precisa de várias coisas e isso aí é até um luxo para a tua família, porque você não vai precisar que os teus filhos ou alguém fique cuidando de você dentro dessa lógica, né? Então, eles viram que quando a gente tem uma taxa de gasto por volta de 2,5% num plano de 30 anos, essa taxa ela cai para 10%. Ou seja, eles chegaram à conclusão aqui que o novo 4% Rule é 2,5% Rule. Ou seja, a nova regra de 4% é a regra de 2,5%. Ficou claro isso? Eu quero que essa mensagem ela fique marcada dentro desse episódio para vocês, tá? A nova regra de 4% dentro desse mundo de baixas taxas de retorno é 2,5%. O mercado de ações dos Estados Unidos, ele teve um retorno significativamente maior do que o esperado. Eventos catastróficos que poderiam ter impactado negativamente a economia dos Estados Unidos, como uma guerra no território americano, esses eventos eles não aconteceram, resultando, né, um melhor desempenho do que era esperado. Aí isso leva a um questionamento. A gente pode esperar que essa sorte ela continue no futuro? Os investidores dos Estados Unidos foram compensados por assumir riscos de que esses resultados catastróficos fossem ser materializados e foram compensados pela sorte de que nenhum deles ocorreu. Aí eu trouxe aqui um artigo que fala sobre os retornos históricos do mercado americano, tá? Esse artigo foi escrito pelo Jules Van Bensberger, tá? Pela Jessica Water também. O nome do artigo é Os Estados Unidos são um sobrevivente sortudo, uma abordagem bayesiana e hierárquica. Ele avalia os efeitos da sobrevivência e da sorte nos retornos reais das ações dos Estados Unidos. Aí eles descobrem que o prêmio de risco histórico realizado nas ações dos Estados Unidos excede o prêmio esperado em 2%. Esse retorno excessivo é igualmente dividido entre contribuições da sorte, onde os fluxos de caixa acabaram sendo maiores do que o esperado, devido a desastres que não aconteceram, e a redução do retorno exigido nas ações dos Estados Unidos ao longo do tempo. À medida que esses eventos não ocorreram, houve um aumento nas avaliações, o preço das ações subiram. Então, olhar para trás no retorno das ações dos Estados Unidos e assumir que eles vão se repetir no futuro não é apenas uma sorte, apenas uma expectativa que vai haver mais sorte, mas que essa sorte vai ser suficiente para compensar os baixos retornos futuros esperados. Porque a gente olhar agora a relação de preço sobre lucro, o Case-Shiller, né, do mercado americano, isso está em patamares altos, né? Então, isso tende a prever retornos futuros menores para o mercado americano. Muito bom, muito bom. E aí, gente, vou trazer aqui o meu último artigo,
que eu separei para vocês é o Predicting Sustainable Retirement Withdrawal Rates Using Valuation and Yield Measures. Então, basicamente, nesse título ele está falando para a gente prever taxas sustentáveis de retirada para um plano de aposentadoria aliado a métricas de valuation e também de retorno derivado dos ativos. Aqui o que eu achei interessante é que a gente está falando de Japão, né? Então, o Japão tem uma grande população mais velha e a gente tem lá também juros perto de zero há muito tempo. E aqui ele fala somente de portfólio 60-40 em ações e títulos de renda fixa. Então, ele fala que a partir de 2008, esse 2,5% não é mais 2,5%, e sim 1,46%. Olha que doideira isso. Então, é cada vez mais distante essa ideia de você viver de renda. O que ele fala aqui é que você, tendo 1,46% de taxa de retirada, gera um risco muito baixo para você não ter o teu dinheiro na hora de se aposentar. E aí ele está trabalhando com o Cape-Shiller, que é aquela métrica de você usar os 10 últimos anos de lucros do mercado para ver se o mercado está caro ou barato. E a partir disso aí, ele dá aqui algumas dicas de como que a gente pode aumentar esse nível de retirada adicionando mais ativos na carteira de investimentos. Então aqui eles falam que você usar empresas small caps, ativos internacionais, imóveis, commodities, investimentos alternativos e alguns seguros com anuidades pode fazer com que você mantenha uma taxa de retirada maior para o teu portfólio. Vamos lembrar que uma limitação desse estudo aqui que fala que a taxa segura para você tirar o dinheiro é de 1,46%, é somente usando mercado americano, ações medidas pela SP500 e também bonds americanos que estavam em níveis muito baixos de retorno. Aqui, um dos ativos que eles sugerem para se colocar nessa carteira para aumentar essa taxa de retirada é algo que a gente sempre fala para os nossos alunos dentro do Master Business, que é um ativo chamado TIP, que é o Treasury Inflation Protected Bonds. Por quê? Nos Estados Unidos, o ativo de renda fixa mais comum é o pré-fixado, onde, quando as taxas de juros aumentam, gera uma desvalorização desse ativo de renda fixa. E nos últimos anos, principalmente ali por volta de 2019 e 2020, era um consenso muito claro de que a gente não deveria estar comprando esse tipo de ativo para um portfólio, ou seja, o pré-fixado americano do governo americano. E o TIP, que é o Treasury Inflation Protection, ele é muito parecido com o Tesouro Selic, ou seja, quando existe um aumento da inflação, o yield desse título de renda fixa aumenta também. Ou seja, quanto mais estratégias e mais instrumentos você tem acesso dentro do mercado, maior é a possibilidade de você aumentar os teus níveis de retorno, mantendo o mesmo nível de risco, que é exatamente o conceito de racionalidade de investimentos que a gente traz aqui em todos os episódios. Dentro da parte de renda variável, né, você tem uma inclinação aos fatores, fator tamanho, fator momentum, isso tende a aumentar a expectativa de retorno dessa carteira. Então, iria permitir uma taxa de retirada um pouco maior, né? Esses estudos que a gente está fazendo aqui, eles partem do princípio que você vai investir no ETF de S&P 500. É basicamente isso, eles consideram para chegar nessas taxas de retirada. O próximo artigo que eu trouxe aqui, que foi escrito em 2022, foi escrito pelo Scott Sederberg, tá? Um cara também bastante respeitado, um historiador financeiro. Ele pega diferentes bases de dados de países emergentes, desenvolvidos, para fazer diferentes estudos, tá? O nome do artigo é A Taxa de Retirada Segura, Evidências de uma Ampla Amostra de Mercados Desenvolvidos. No artigo, eles examinam, aqui eles vão dizer que a taxa é de 2,26, mas eles examinam
38 mercados desenvolvidos entre 1890 e 2019, abrangendo aproximadamente 2.500 anos de dados combinados. Ao contrário da regra dos 4%, que foi escrita lá pelo William Bengen, que usava um período fixo de 30 anos, esse estudo incorporou o risco de longevidade, utilizando tabelas de mortalidade para simular tiradas ao longo da vida, e além disso, o estudo considerou não apenas os retornos dos Estados Unidos, mas também os de mercados que tiveram retornos ruins ao longo desse período. Para um casal de 65 anos, em 2022, que é quando o artigo ele foi efetivamente publicado, investindo em ações e títulos de mercados desenvolvidos, a taxa de retirada segura foi estimada em 2,26%, muito abaixo dos 4%, né, que foi recomendado pelo Bengen lá atrás, na década de 90. Adicionando uma diversificação internacional no portfólio, como o Uli disse antes, essa taxa poderia subir até 3%. Então, isso sugere que a diversificação internacional não apenas ajuda a diminuir o risco, mas também pode melhorar significativamente a sustentabilidade dos gastos de aposentadoria. Além disso, é importante considerar a longevidade, né, de você viver além daquilo que esperava. A expectativa de vida dos aposentados hoje, ela é maior que no passado e a tendência é continuar subindo pelos próximos anos, né? Então, a qualidade de vida ela vem aumentando e, com isso, a expectativa de vida das pessoas também aumenta. Em conclusão, embora essa regra dos 4% tenha sido uma ferramenta útil por décadas, os dados mais recentes eles sugerem que ela não pode ser segura para todos, especialmente em contexto global e com expectativa de vida mais longas. A taxa é menor. Diversificar internacionalmente e ajustar as taxas de retirada com base em circunstâncias pessoais e econômicas é essencial para ter um plano de aposentadoria sustentável ao longo do tempo. Assim, ele chega aí que uma taxa de retirada segura, né, num portfólio diversificado, ela é próxima de 2,7%, né, refletindo uma abordagem mais cautelosa em relação àqueles 4% que foram sugeridos lá atrás. Beleza. Acredito, eu não tenho aqui mais nenhum artigo para trazer. Acredito que a sabedoria ou a conservadorismo, ele faz com que a gente chegue à conclusão que gastar 2% do nosso patrimônio por ano é algo razoável. Outra coisa é entender que quanto mais você cresce espiritualmente e você se conhece, pelo menos é o que eu tenho vivido, né? Estou com 39 anos, menos coisas eu preciso consumir para estar bem comigo mesmo. Então, eu tenho cada vez tido um estilo de vida mais frugal. É importante também você entender que grande parte dos riscos que a gente estava falando aqui é sobre um crash no mercado de ações. E quem segue a estratégia de tendências consegue se beneficiar desse evento. Todas essas estratégias que a gente estava falando são estratégias long only, ou seja, você só ganha dinheiro com um aumento do preço dos ativos de renda variável. Quando você adiciona uma estratégia de tendências dentro da tua carteira, você está comprando um hedge, uma proteção para a cauda longa da tua carteira. E isso tira, dentro dos cenários possíveis, a possibilidade de, num crash da bolsa cair 50%, o que é super possível e estatisticamente provável, você vá para esse ambiente aí onde o teu portfólio caiu muito. Uma estratégia de tendência, quando o mercado cair muito, você vai fazer dinheiro e, além de fazer dinheiro nessa queda, você vai ter mais dinheiro para comprar na baixa ativos para o longo prazo, e a tua possibilidade de ajustar a carteira para ter mais renda variável depois desse crash vai aumentar a expectativa de retorno futuro da tua carteira. Quanto mais ferramentas a gente tiver, quanto mais estratégia a gente dominar, maior é a nossa expectativa de retorno em cima do nosso portfólio. Mas isso não é garantia nenhuma. Mas a gente tendo essas diferentes estratégias, dominando trend following, long and short, onde a gente pode acrescentar retorno no nosso portfólio sem necessariamente colocar mais dinheiro, né, somente dando as margens de garantia na corretora, a gente pode fazer um portfólio short em BOVA11, que a gente vê que historicamente tem retornos abaixo da renda fixa em várias janelas de tempo, e comprar uma carteira com exposição em fatores, que esse portfólio terá uma expectativa de retorno acima. Então, através dessa estratégia, a gente já consegue acrescentar ali de 1 a 2% ao ano a mais
de retorno no nosso portfólio. Uma limitação dessa estratégia aí dos 4% da taxa de retirada é que ela assume que o aposentado ele vai ser capaz de aumentar facilmente os seus gastos pela inflação anualmente. Porém, os dados eles sugerem que os gastos na aposentadoria tendem a diminuir ao longo do tempo, em cerca de 1% ao ano em média. E isso faz sentido, pois os aposentados eles podem não ter a mesma disposição que antes para consumir ou viajar, né, quando eram mais jovens. Quando a pessoa mais jovem ela tem mais a disposição para fazer essas coisas, então ela, quando vai envelhecendo, tende a gastar menos com essas coisas. E os gastos, então, eles tendem a diminuir. Embora isso não seja verdade para todos, né? Mas na média, os aposentados eles tendem a reduzir os seus gastos ao longo dos anos. E também existe um desconforto psicológico, né, de você retirar dinheiro anualmente do seu portfólio. Porque pensa, a pessoa trabalhou 40 anos, construiu esse patrimônio, viu só progresso, progresso, crescimento, e agora vai parar e começar a resgatar. Então isso é muito, assim, desafiador. A pessoa pensa, pô, tô morrendo, o que que tá acontecendo? Então essa estratégia de ficar retirando, 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 na prática vai pouco usado, né, pelos aposentados. Porque a pessoa não quer pensar que agora ela não é mais produtiva, que ela tem que ficar gastando o próprio patrimônio para sobreviver. Então é por isso que os aposentados, eles, né, quando morrerem, eles vão ter muito mais patrimônio do que pensavam que iam ter antes. Porque eles vão gastar muito menos, vão esgotar muito menos do principal do que achavam. Um outro ponto aqui que eu quero trazer é que a gente recebe muita gente dentro dos nossos programas que estão já acima de 60 anos e a quantidade de carrapato que essas pessoas têm é muito grande. Ou seja, é filho que não trabalha com mais de 30 anos, é filha que não trabalha com mais de 30 anos, é genro, é neto. E essas pessoas são sanguessuga e que eu sei que você às vezes tem medo de falar que não vai dar mais dinheiro para essa pessoa, porque você tem medo de ficar doente e não ter ninguém para cuidar de você lá na frente, correto? Mas isso não se resolve dando dinheiro para essas pessoas. Isso se resolve através de fé e virtudes. Uma família, ela é forte a partir do momento que ela tem fé e virtudes. Virtudes não é tendo dinheiro. Então, se você não fez o teu trabalho como líder da tua família de treinar as pessoas nessa fé e nessas virtudes, ainda dá tempo, mas não coloque o teu futuro financeiro em risco para ficar sustentando marmanjo. Estou dando esse papo reto aqui porque eu sei que é um problema real. Sabia que acontece isso, né, Cris? Com certeza, tenho casos assim também. Conheço muitos. Exatamente. Eu aqui terminei, cara. Fechamos por hoje, então. Vamos para a recomendação de livro? Vamos, fala aí o teu livro aí que eu vou pegar aqui o livro aqui do Jack Vogel. Beleza. O primeiro livro que eu vou recomendar hoje é O Milionário Automático, do David Beck. É um livro bem conhecido, bastante popular nesse universo de planejamento financeiro. E o segundo é o Continue a Comprar, do Nick Maggiulli. Acho que eu até já recomendei esse livro em alguns episódios atrás. Mas esse cara, assim, ele usa uma abordagem 100% baseada em dados e quebra algumas narrativas que as pessoas têm em relação a finanças, a planejamento financeiro. Então, é um livro que, assim, eu considero leitura obrigatória para todo mundo que está nos assistindo aí. Beleza. O livro que eu vou recomendar, gente, eu ganhei do meu amigo lá do Clube do Valor, o Ramiro Gomes. Então, é o Do It Yourself Financial Advisor. Aqui é o Wesley Gray e o Jack Vogel, que a gente mencionou os artigos. Esse livro aqui, ele resume muito da abordagem que eu trato dentro do meu ecossistema de investimentos. Eu não sei se esse livro tem em português. Se alguém souber se ele existe em português, escreve aqui na legenda como é que é o nome. Se quiser botar o link também, vai ajudar a gente. Eu acredito que esse episódio foi muito bom, né? A gente estava com uma programação, eu e Christian, da gente começar a alternar. Fazer um episódio só nós dois, chamar convidados. E eu, pessoalmente, tenho gostado muito de fazer os episódios aqui com o Christian, né? E tenho aprendido muito. Mas se você aí tiver algum convidado que você acha que a gente deveria chamar, conforme a gente vai botando mais episódios, o projeto ele vai ficando mais robusto e a gente tem mais capacidade de alavancagem de trazer alguém aqui. Então escreve nos comentários quem que você gostaria que a gente chamasse para participar aqui de um episódio e eu vou E ficando por também aqui. deixem sugestões de temas
que a gente ainda não abordou e que você gostaria que a gente falasse aqui mais aprofundadamente. Muito bem, muito bem. Cris, eu vou ficando por aqui, é só o começo. Tamo junto, é só o começo. Até o próximo Fui. episódio.